Agora, se eu guardar só um pouquinho. E vamos lá começar nosso curso hoje. Espero que vocês estejam bem acomodados. Tá? Quem tomou café, tome. Quem não tomou, pegue o cafezinho agora, porque a gente vai começar a nossa aula de Física Fundamental 2. Tá? E nessa aula de Física Fundamental 2, nós vamos abordar um tópico que eu sei que está bem fresco na mente de vocês, está bem relembrado na mente de vocês por conta de outra disciplina, que é falar sobre centro de massa. Então, aí vem aquela situação, poxa, professor, você podia ter falado semana passada que o senhor teria poupado a gente de diversos perrengues durante a semana, né, estudando sobre centro de massa. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse centro de massa com a visão agora mais da física. Esse é o meu contato, como vocês já sabem, e vocês também têm acesso lá. Para quem não sabe o site, vocês têm que se cadastrar, é o www.valberferreira.com.br e aí você vai clicar na aba Cursos e depois no Login. Para fazer o login e acessar nosso curso ou fazer um cadastro. Uma vez que você faça o cadastro, você tem que esperar eu autorizar vocês a entrar na turma. Então, o centro de massa, pessoal, é nada mais do que uma região, e aí vocês vão ver a região do espaço do objeto, em que, teoricamente, é um ponto bem interessante para que você possa realizar diversas medidas. Contudo, vamos observar esses dois exemplos aqui. Se eu fizer, ou uma bola qualquer, executar um movimento bidimensional, isso quer dizer, movimentando tanto no eixo vertical quanto no eixo horizontal, vocês viram pelo lançamento de projéteis, né? Existe uma velocidade inicial, determinado ângulo, tá certo? Em que existe uma trajetória bem delimitada desse objeto. Isso aqui foi um lançamento de projéteis, se vocês viram comigo. Existia uma altura máxima, tá? Chamamos por H, e um alcance máximo que esse objeto alcança, dependendo das condições iniciais. Mas percebam bem que para essa bola, nessa trajetória, é uma trajetória bem conhecida nossa, que é uma trajetória parabólica, que é uma parábola voltada com concavidade para baixo. Contudo, percebam bem que para esse objeto aqui eu posso representá-lo como se fosse um corpo ou um objeto pontual, onde esses objetos pontuais, a dimensão deles em relação ao que você está observando é desprezível. Eu falei isso lá na Física 1. Eu posso pegar e considerar as dimensões de um trem desprezível se a estrada que ele está caminhando foi uma estrada muito longa. Uma estrada, por exemplo, de 3.000 quilômetros. Um objeto, um trem de 15 metros de comprimento, é considerado como um ponto. Então, se eu jogar esses objetos que vão ter essas características pontuais, eles vão descrever uma trajetória, que essa trajetória, por conta das características da nossa Terra, de onde nós vivemos, ela descreve uma trajetória que seja uma parábola, né, por conta da aceleração gravitacional, né, e assim também em outros mundos também vai ser assim, a diferença de outros mundos por conta da alteração da aceleração gravitacional, essa parábola vai ser, digamos, a altura menor, a altura maior. Contudo, quando você pega um corpo rígido, como, por exemplo, um bastão, perceba que agora ele é formado por diversos pontos, tá? Como, por exemplo, se eu pegar um bastão assim, e quando eu lançá-lo em um movimento como esse, se eu observar a trajetória de um ponto que seja na extremidade do bastão, seja nesse local ou nesse, a trajetória desse objeto ela se torna muito complexa. Para vocês perceberem a trajetória complexa, veja bem, vamos observar esse pontozinho aqui do bastão inicialmente, nesse movimento, simplesmente jogar um bastão no movimento que seja um movimento de projéteis. Percebam que nessa posição, o objeto, o bastão, a ponto está aqui. Num tempo posterior, ele está aqui, ele está aqui, está aqui, aqui. E percebam bem que quando eu chego nesse local, quase esse objeto não aumenta
a sua cota no eixo Y. Tá certo? Enquanto aqui, a modificação da sua cota do seu autor em relação ao eixo Y é muito grande. E aqui ele vai aumentando esse valor. Ok, Valber, tudo bem? Só que percebam bem que esse ponto está subindo muito mais rápido do que qualquer outro ponto em relação ao corpo rígido. E agora observem esse ponto aqui, nessa extremidade. Esse rapaz, olha o movimento dele. Ele está nesse ponto, nessa posição, nessa. E percebam bem que o ponto, em vez de estar subindo, ele está descendo. Aqui ele volta a subir. E aí, portanto, se eu pegar um ponto qualquer desse corpo rígido, ele pode ter trajetórias que sejam muito diferentes. O corpo rígido que eu falo aqui, na verdade, é um corpo extenso, não obrigatoriamente ser rígido. Tá? Mas ele vai apresentar trajetórias que sejam bastante complicadas, né, para a gente investigar. Contudo, existe um ponto desse objeto, desse corpo extenso, em que vai apresentar a trajetória mais simples possível para o movimento desse objeto quando ele é lançado, que é o centro de massa. Então, no centro de massa é o ponto que vai se mover em relação aos outros pontos da forma mais simplificada possível. Tá? E essa trajetória aqui, pelo que a gente já conhece lá no pensamento de projéteis, é uma trajetória do tipo parabólica. Então, é por isso que nós, da física, fazemos algumas reduções ou simplificações de objetos para que a gente pegue as dimensões do objeto ou considere desprezíveis, ou essas dimensões desses objetos podem ser simplificadas por apenas um ponto que esteja localizado no chamado centro de massa. Percebam bem que existem dois tipos de centro que vocês podem ter escutado falar. O centro geométrico do objeto e o centro de massa. Quando a massa de um objeto ela é distribuída de forma uniforme nesse corpo extenso, o centro geométrico concorda com o centro de massa. Mas quando ela não é homogênea, então o centro de massa é diferente do centro geométrico. E aí existem diversos brinquedos que são construídos com base nessas considerações. Como, por exemplo, o João Bobo, que é aquele bonequinho de plástico, né, que é construído, inflável. Você pode bater nele e ele sempre volta para a posição vertical. Por quê? Porque o centro geométrico dele é diferente do centro de massa. E aquele outro também um outro brinquedinho, que é um passarinho, que normalmente o pessoal equilibra no dedo, ele também tem essas diferenças do centro geométrico e do centro de massa. Assim como também objetos maiores, como uma embarcação. Um barco também, o centro geométrico e o centro de massa dele não concordam, não estão no mesmo ponto. Então, assim, esse conceito do centro de massa é nada mais do que o local onde eu posso concentrar toda a massa de um objeto e que, uma vez que esse objeto é posto em movimento, a trajetória que ele vai obedecer é a mais simples possível. E aí faz todo sentido que na física, no movimento unidimensional, não importava se eu estava trabalhando com quadradinhos, com uma bolinha, com uma estrela. O que importava é que se eu pudesse representar esse objeto por um ponto e que toda a massa desse objeto estivesse representada nesse ponto que é o centro de massa. Assim? Tá certo? E mesmo assim, o centro de massa de uma partícula ou de um conjunto de partículas é um ponto de um sistema que se move como se toda a massa do sistema estivesse concentrada nesse ponto e se todas as forças externas estivessem aplicadas nesse ponto. E aí você já viram vários exemplos disso. Por exemplo, eu pego lá nas leis de Newton um bloco e quando eu faço a simplificação, ou pelo menos não as comprovações, não as leis de força, mas eu tento encontrar as forças que atuam sobre esse objeto, né, o conceito das forças pelo sistema referencial. Percebam bem que esse bloco pode ser representado como se toda a massa tivesse representada em um ponto aqui. E aí eu tenho a força
peso, no qual a Terra puxa o bloco, e a reação da mesa, que é chamada da força normal, em cima desse mesmo objeto, fazendo com que eles se equilibrem e, portanto, não se movimentem. Então, vejam bem, já utilizava então o conceito de centro de massa. Aqui, da mesma forma, então vocês vejam, ó, o sistema referencial que é colocado das forças, você tem a força de tração aqui, representada em um ponto, que é o centro de massa desse objeto, a força de reação normal do solo e o peso do objeto. Na verdade, isso aqui é a representação. Aqui o peso do objeto, força normal, e aí vai. E aqui também da mesma forma. É um conceito que já foi bastante utilizado lá nas leis de Newton. Então, Valber, quer dizer que o conceito de partícula, se eu tiver partículas separadas, eles também vão possuir um centro de massa? Vão, pessoal. Imagina então essas partículas aqui, uma massa M1, uma massa M2, M3 e M4, eles vão guardar entre si uma relação de massa em que eu consigo determinar o centro de massa desse sistema de partículas. Mas, Valber, que não tem massa. Concordo, não tem. Contudo, eu posso representar esse sistema de partícula como se a massa toda estivesse concentrada nesse ponto. E que todas as forças que vão atuar no sistema atuam exatamente no centro de massa. E que se não atua-se no centro de massa, por exemplo, atuar só nessa partícula 2, e aí vocês vão lembrar que se ela está a uma determinada distância de um determinado ponto, ela pode provocar não a transladação do objeto, mas sim a sua rotação. Assim, qualquer força que atue em um corpo extenso, que não atue no centro de massa, pode ocasionar uma rotação desse objeto, e é por isso que ele é importante para compreender o resto dos nossos conteúdos. E aí vamos ver como é que a gente calcula esse centro de massa em um sistema de partículas em uma dimensão. Então, percebam bem aqui que eu vou colocar agora minhas partículas em um sistema de eixos coordenados, para que eu possa orientar essas partículas nesses pontos. Então, nós temos aqui um eixo Y e principalmente um eixo X. Nesse eixo X, em relação à origem, eu tenho uma pequena massa chamada M1, que está à distância x1 da origem. E uma massa M2, que está à origem, a um ponto x2 entre elas. Então, se eu fizer a subtração da distância da partícula 2 em relação à partícula 1, que seria o Δx, eu encontro x2 menos x1, a distância d entre as duas partículas. Então, percebam bem que, para eu encontrar o centro de massa desse conjunto de partículas, não obrigatoriamente o centro de massa está em cima de uma das duas partículas, mas entre elas. Se essas partículas tivessem a mesma massa, eu podia dizer exatamente que o centro de massa delas, se aqui fosse M1 e o M1, o centro de massa estaria no ponto equidistante das duas. Contudo, pessoal, esqueci de dizer, se vocês tiverem dúvida ou se tem algum problema, vocês podem escrever no chat ou podem abrir o microfone e me interromper, tá bom? Professor, Oi, Raj. mas assim, você já supõe que essas duas partículas aí, essas duas bolinhas, essa menor e essa maior, elas estão ligadas. Não, exatamente, elas não estão ligadas. Não Mas como é, obrigatoriamente assim. mas tipo, também sem entender isso aí, porque se eu empurrar uma bolinha, a outra não vai se mover, mas se é um sistema, tem que se mover junto, não seria isso? Concordo. Mas percebam bem que no sistema de partículas existem outras interações entre elas que não obrigatoriamente elas precisam estar com forças de contato, Raj. Por exemplo, aqui. Eu tenho essa bolinha bem grandona aqui, que é a nossa Terra. E eu tenho uma outra bem pequenininha aqui, que é a Lua. Aí eu lhe pergunto, existe algum cabo ligando as duas? Não. Mas você sabe que existem forças que ligam elas, que fazem a interação entre elas, e, portanto, eu posso encontrar um centro de massa para essas duas partículas. Embora elas não estejam ligadas fisicamente. Um centro de massa que, claro, vai estar bem próximo aqui da Terra, que vocês vão compreender o porquê. Tá certo? É só esse exemplo.
Mas eu concordo a sua dúvida. A sua dúvida seria, Valber, mas se eles não estão ligados, quer dizer que, então, se eu empurrar a bolinha 1, ela vai se mandar? Vai. Mas aqui nessa situação, enquanto eles estiverem nesse sistema, as duas partículas vão sim ter um centro de massa. Tá certo? E depois até eu posso unir essas partículas aqui por cabos ou hastes, e aí vem as consideres da física, né? Hastes que sejam rígidas e de massa desprezível em relação às demais. E aí, nessa situação, elas estariam ligadas entre elas, tá bom? Mas ainda estou na definição desses conceitos. Ok, Raj? Tranquilos. Beleza, ótimo. Então, nessa situação, eu consigo encontrar um centro de massa, né? Nessas duas partículas que seria, se elas tivessem a mesma massa, seria equidistante. Contudo, o que acontece? Você sabe que o centro de massa, ele também não vai depender só da distância entre as partículas, claro. Mas que a distância entre eles aqui, por exemplo, poderia ser uma distância dele. Mas também é influenciado pela massa que a partícula tem. Assim, se eu quiser encontrar o valor da coordenada do centro de massa em cima do eixo x, que é denominado por x do centro de massa, ele é nada mais do que o produto da massa do meu objeto multiplicado pela distância que ele está em relação ao meu referencial, no caso x1 vezes m. Eu somo com a outra componente, que é o produto da massa pela a coordenada dele em relação ao referencial 2, e percebam bem que aqui o produto da massa pela uma distância, se for no SI, a massa é dada em quilogramas, multiplicado pela distância, que seria em metros. Então, para encontrar uma unidade que seja em metro, eu tenho que dividir isso daqui por alguma coisa que me dê uma unidade em quilograma. E já que eu tenho duas massas envolvidas, eu vou então fazer com que eu some a massa do sistema ou a massa das partículas envolvidas. Então, o x do centro de massa é nada mais que a massa 1 vezes x1 mais a massa 2 vezes x2 dividido pela soma das massas. E por essa conta bem simples, já dá para você demonstrar que quem tem a maior massa vai puxar o centro de massa em direção a si. Então, nessa situação que o M2 tem maior massa, ele puxa o centro de massa em direção, ou a coordenada do centro de massa, em direção a ele. A soma das massas de todas as partículas que compõem o sistema, eu posso chamar por uma massa total do objeto. Opa, Valber, eu já vi isso semana passada em outro canto. Pois é, a massa total do objeto, que é a soma M1 e M2, então, portanto, eu posso definir que o x do centro de massa é o M1x1 mais M2x2 dividido pela massa total. Se agora eu tiver mais partículas envolvidas, tá? Então isso significa que, de novo, eu entro com como se fosse uma soma, né? Ponderada de valores. Perceba que é uma soma ponderada. Eu tenho um M1 que multiplica o X1, o M2 que multiplica o X2, o M3 o X3, e aí vai até a enésima partícula, tá? Nesse sistema. Dividido pela soma total das massas envolvidas. É o M1 mais o M2, mais até a massa enésima. Pois não? Então, se fosse no caso de um corpo rígido, vamos supor uma esfera grande, né? São várias partículas que têm uma distância entre si que não estão ligadas, supondo que não estão ligadas. Conceitualmente, não estariam ligadas entre si, mas que ainda assim guardam um centro de massa. Exatamente. Vamos chegar já lá na situação tridimensional. Mas é isso. Exatamente. É claro que essa esfera, já adiantando, lá do cálculo, você pegar um espaço infinitesimal dV, é claro que isso daqui vai ter uma massa dm. E aí, quando você integrar, você integra sobre todo o volume. Mas, teoricamente, você teria só essa parte aqui isolada e depois você integra para encontrar o todo. Tá bom? E aí vem umas correlações com as outras disciplinas. Ora, mas o isso daqui é a soma de várias partículas. Portanto, o x do centro de massa é nada mais que um somatório
de um I igual à primeira partícula até a enésima partícula de quem? Do M índice I multiplicado por X índice I dividido pelo somatório de I igual a 1 até N das massas individuais iésimas, que isso daqui a gente já sabe que é a massa total. Ué, mas isso daqui eu lembro que eu abri em algum canto. Já. Cálculo 2. Séries e sequências. Então veja que aqui você tem o quê? É uma série ou é sequência isso aqui? Vamos lá? Lembrando do cálculo 2, meu Deus do céu. Eu lembro que a série eu somava termos infinitos. Então isso aqui acaba se tornando uma série ou uma sequência? O pessoal está cortando o áudio muito. Acho que é uma série, né, professor? É, sim, mas eu pergunto, é porque eu vi a sua... Só um instante, pessoal, então. Pessoal, infelizmente aqui é a minha internet. Bom, eu estou vendo aqui se tinha alguma coisa, se eu estava baixando algum dado, mas não. Então eu peço só um pouco mais de paciência a vocês, tá bom? Se cortar muito, vocês me avisam, tá? Travou? Eu consigo... Eu acho que é uma série, professor, não? Exatamente, Raj. E aí vamos continuar. Então, nessa situação, isso aqui foi para um sistema unidimensional. Contudo, quando a gente trabalha agora para duas dimensões, então percebam do mesmo jeito que agora eu tenho a partícula 1, a partícula 2 em cima do eixo x, e eu acrescentei agora outras duas partículas, a 3 e a 4, onde a 4 agora está a distância y1 da origem. Perceba que a distância dela em relação ao eixo x, olha só, a distância em relação ao eixo x é y1. Só que o valor de x dela é zero. E a distância do eixo x da partícula 3 é a y2, a cota do y2, mas o valor do x dela, ela está na coordenada zero do x. Tá bom? Então, nessa situação agora, vocês concordam comigo que eu vou ter um centro de massa em cima do eixo x, devido a essas duas partículas, e um centro de massa devido ao eixo, ao sistema de partículas em y. Assim, eu agora posso expandir a minha equação do x do centro de massa como sendo, retirando daquele somatório a massa total, 1 sobre a massa total é o somatório do mi xi, e de forma análoga, o y do centro de massa é a mesma fórmula, tá? O y do centro de massa é nada mais do que os somatórios da massa 1 multiplicado pelo y1 mais a massa 2 multiplicado pelo y2 mais a massa 3 multiplicado pelo y3 mais a massa de 4 multiplicado pelo y4 dividido pelo somatório das massas, que dá exatamente essa equação. Opa, Valber, mas se eu estou num sistema coordenado, então quer dizer que eu vou ter um par ordenado x do centro de massa e y do centro de massa. E se isso é um eixo, né, bidimensional, eu posso, então, escrever um vetor posição do centro de massa, onde esse vetor posição é um vetor R índice I, que está associado a quem? As coordenadas do centro de massa desse objeto. Ó. XI e o RI é nada mais do que o X do centro de massa. Deixa eu só ver aqui. O R, por exemplo, 1, que eu vou chamar desse vetor, é nada mais que o X do centro de massa do meu conjunto de partículas, né? Na direção I, mais o Y do centro de massa do meu conjunto de partículas. Vou retirar esse 1 só para não confundir, dizer que é só da partícula 1, tá bom? Então vejam que aqui agora eu posso utilizar os conceitos vetoriais
para definir um vetor posição do centro de massa como sendo x, centro de massa I, mais y, centro de massa J. Lembrando que o centro de massa é 1 sobre a massa total, que multiplica o somatório de I igual a I até N, de M índice I, xi, e o y do centro de massa, 1 sobre M, do somatório de I índice I até N, de M índice I, y, I. Então, eu consigo formar um vetor posição. Vamos expandir agora para três posições. O vetor tridimensional. Então, nessa situação agora, olha só. Eu já tenho massa 1, massa 2, que estão suas distâncias em relação à origem. Massa 3 e massa 4. E a massa 5 e a massa 6, que agora, nesse sistema, eu só fiz uma alteração, né, do sistema onde o eixo X está voltado para a direita de vocês, o eixo Y para cima, e, portanto, o eixo Z estaria saindo da tela do celular, do computador de vocês. Eu representei aqui na diagonal como se fosse saindo da tela. Então, nessa situação, percebam bem, que no plano, nesse planozinho aqui, o planozinho XY, eu vou ter um primeiro vetor. Tá certo? Porque eu consigo determinar a posição do centro de massa em X e em Y, por conta desse conjunto de partículas. Então, o primeiro vetor que eu chamei aqui de R1. Nesse outro plano aqui embaixo, eu tenho um segundo plano, e um segundo vetor, que agora é a coordenada desse vetor em X, certo? E a coordenada do centro de massa em Z. E qual seria, então, o valor do Z do centro de massa? Obedece igual às outras equações. 1 sobre o centro de massa, o somatório de I igual a 1 até N, de M índice I, Z índice I. E, por fim, eu tenho esse outro plano, formado pelo YZ, tá? Que aqui é outro centro de massa. Então, percebam bem, eu tenho, então, três vetores, o R1, o R2 e o R3. Poxa, que vocês já viram comigo que eu posso somá-los vetorialmente. E o resultado da soma desses vetores me dá o vetor resultante do centro de massa de um conjunto de partículas que estão na distribuição tridimensional. Lembrando, então, que Valber, então quer dizer que eu tenho que determinar primeiro o x do centro de massa para esse conjunto de partículas, o y do centro de massa, de novo, para esse conjunto de partículas, e o z do centro de massa. E o vetor do centro de massa, lembrem bem que a definição vetorial de um vetor em três dimensões, eu tenho uma componente x na direção y, a componente y na direção j e a componente z na direção k. E, portanto, o vetor posição do centro de massa é dado pelas coordenadas x do centro de massa y, y do centro de massa j e o z do centro de massa k. E assim, eu posso, então, definir que o vetor é nada mais que um somatório, porque se eu colocar todos esses rapazes aqui dentro, vai ficar 1 sobre m, o somatório de mi, xi, mais 1 sobre m, o somatório de mi, yi, mais 1 sobre o somatório de mi, zi. M coloca-se em evidência, o somatório com mi coloca-se em evidência, e o mi, ri, é nada mais que o produto do m vezes o vetor. Então, nós encontramos aí o vetor posição do centro de massa de um conjunto de partículas em três dimensões. Mas, Valber, os objetos que eu vou encontrar, algumas vezes não é só formado por partículas, como o Raj já falou mesmo. Nessa situação, pode ser partículas isoladas e o centro de massa vai estar lá. Contudo, se eu retiro uma partícula, o centro de massa vai ser modificado. Se eu acrescento partículas, o centro de massa é modificado. E o que acontece num corpo extenso? E daqui a pouco a gente volta para ele. Primeiro eu vou colocar só a figurinha desse exemplo aqui, que eu vou deixar vocês fazerem esse exercício por conta do nosso tempo, tá bom? Para esse exemplo aqui, a figura mostra um sistema de três partículas, que a massa M1 tem 3 kg, a massa 2, 4 e a massa 3, 8 kg. As escalas aqui na figura,
ela está dizendo que a distância daqui para cá, são de 2 metros em x e 2 metros em y. Ele quer saber a coordenada x e a coordenada y do centro de massa desse sistema. Aqui, se vocês olharem bem, eu posso colocar pares coordenados e vou colocar bem aqui, ó, para a massa 1. Em termos de par coordenado, aqui vocês concordam comigo que ele está na coordenada 0, em x e 0 em y. Para a massa 2, a coordenada em x dele é a coordenada, se aqui são 2 metros, aqui são 2 vezes 2 metros, 4 metros, e a coordenada em y, 2 metros, e para a massa M3, percebam bem que ele está bem aqui, é a coordenada 2 metros em x e 4 metros em y. Então aqui eu tenho as 3 coordenadas das partículas individuais. Então, se eu quiser saber o x do centro de massa, ele vai ser definido como 1 sobre a massa total do somatório de igual a 1 até n de mi xi. E no caso aqui, temos 3 partículas. É 1 sobre a massa m1 mais m2 mais m3. Só um instante. Que multiplica o somatório de quem? De m1, x1, m2, x2, m3, x3, que é esse somatóriozinho aqui. Então, colocando aqueles valores, eu vou colocar desse seguinte formato, só fazer o do x do centro de massa. O m1 está dito bem aqui, ó, 3 kg. 3, que multiplica a distância de x1, a distância no x da partícula 1 está bem aqui, ó, é o 0. Mais o m2, a partícula M2 tem 4 kg, e a distância de x2, aqui, ó, 4. Mais o M3, a massa 3 é 8 kg, e multiplica a distância dele, que é 2 metros em relação a esse eixo. E aqui embaixo a somatória das 3 massas. 3 kg, mais 4 kg, mais 8 kg. Esse resultado dá um x do centro de massa igual a, esse resultado é 0, 4 vezes 4, 16, mais 8 vezes 2, 16, dividido por 8 mais 4, 12, mais 3, 15. E, portanto, o x do centro de massa é o valor de 32 dividido por 15, onde que o x do centro de massa nos dá um valor, só um instante, aproximadamente 2,13 metros. De forma similar, vocês podem encontrar também o y do centro de massa. Então, percebam bem, ó, o que é que acontece? Olhando para cá, deixa eu apagar esses rapazinhos aqui. Olhando para cá, só pelo x do centro de massa, isso vai significar que, como eu falei para vocês, o centro de massa sempre é deslocado em direção à massa de maior, o objeto de maior massa. Então, vejam bem que aqui eu teria a distância de 4 metros até aqui, mas ele está em torno de 2,13, que seria bem aqui. Por quê? Se eu fizer a projeção dessa massa aqui para baixo, 8 kg é uma massa muito considerável. A massa 2 está puxando o centro de massa em direção a ela, a massa 1 em direção a ela, e a massa 8 também está puxando. E é por isso que ela vai ter um efeito de fazer com que o centro de massa esteja numa posição que em x ela estaria bem próximo da possível posição da massa, da projeção da massa 8, da massa 3, 8 kg, em cima do eixo x. Bom? Eu quero que vocês façam, então, o exercício, né? Continuem o exercício para o y e depois fazer o item Charlie, né? Para saber só fazer essas análises, ok? Pois bem, então nessa situação, se eu tiver agora corpos extensos e corpos rígidos, como é que fica a quantidade dessas partículas?
E aí entra na situação de que você vai ter elementos infinitesimais de massa. E lembrando bem que a densidade, né, é nada mais que a dm dv, então encontramos que o próprio dm é nada mais do que o ρ que multiplica o dv. Se eu integrar a massa, eu integro o ρ dv, sendo ρ constante, posso retirar da integral, e a integral da massa vai dar massa total, igual a ρ, e integrando o volume total. E é por isso que chega, então, que o ρ é a massa total pelo volume. E assim, se eu pegar nos elementos infinitesimais, porque a gente sabe que um somatório é nada mais, né, do que vai resultar numa integral. Se eu fizer o limite do somatório de I igual a 1 até n, do m em si e o zi, que é esse caso aqui, fazendo o quê? Com que a massa seja cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, o limite de um somatório nos dá o quê, pessoal? A integral. Então, isso daqui é nada mais que o limite do somatório total do zi, do elemento de massa dm, de igual a 1 até n, quando dm tende a zero. Então, portanto, fica a integral da coordenada z em função de dm. E é por isso que vem aqui fica que o z do centro de massa é 1 sobre m da integral do z dm. E você tem que saber qual vai ser, então, a função de z em função em relação à massa. Só que você pode substituir depois. Se você não souber essa distribuição de massa, você pode substituir pelo ρ dv. Então, fica aqui o z, vou botar bem aqui, o z do centro de massa vai ser 1 sobre m da integral de z que multiplica ρ dv. Bom, eu acho que vocês podem ter encontrado exatamente essas integrais dos dm's, é exatamente a integral do dm, é a massa total do objeto. E isso serve, claro, também para situações de objetos que têm uma distribuição uniforme, tá, de massa. Mas aí, pessoal, como é que eu vou trabalhar com objetos que são corpos extensos, né? Corpos rígidos, com esse conceito da integral? Posso trabalhar? Sim, posso. E você vai encontrar fórmulas que vão mostrar os x centro de massa sendo a integral desse produto, de x com a massa, dividido pela integral da massa total. Mas nós podemos fazer alguns outros artifícios para calcular o centro de massa de corpos extensos e corpos rígidos, tá bom? De forma mais empírica, de forma um pouco mais suave ou analítica. Só que para isso eu vou precisar... Opa, a Joyce está me perguntando. Valber, um plano pode ter mais de um centro de massa? Não, Joyce. O plano, se for um plano homogêneo, tá? Ele vai ter apenas um ponto do centro de massa, que é composto. E se também, se for um plano, né? Se uma das suas dimensões for desprezível, não tiver espessura, tá? Ele só tem um centro de massa. Aí vai ser a coordenada em x e a coordenada em y, por exemplo, ou a coordenada em x e a coordenada em z, como aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Isso daqui, vamos colocar esse plano aqui, ó. O plano yx. Esse plano aqui, ele vai ter apenas um centro de massa, tá certo? Formado por duas coordenadas, uma em x e outra em y. Se você não considerar que esse plano aqui tem uma espessura. E mesmo se tiver espessura, quando a gente vai ver, ele vai ter também só um centro de massa, certo? O que pode estar a situação é de confundir o centro de massa com o centro geométrico dele. Ok, Joyce? Tirei sua dúvida. Ótimo. Então, vamos continuar. Então, agora, pessoal, eu gostaria que vocês relembrassem aí, porque eu vou precisar desses conteúdos agora, tá? De umas disciplinas que vocês já viram no curso de vocês, que vocês vão ter alegria quando vocês verem esses slides.
que é o momento que a gente vai precisar de relembrar dessas aulas de desenho para compreender como calcular o centro de massa de objetos como esse. Então, essa perspectiva aqui é uma perspectiva isométrica que vocês conhecem muito bem, onde você coloca, então, a perspectiva de qualquer objeto em um sistema tridimensional, onde você tem os ângulos, né, desse sistema isométrico, né, que é idêntico, tá? Os ângulos de 120 graus, o ângulo de 30 graus em relação a esses eixos, e aqui uma perspectiva isométrica de um cubo, como ele seria representado, onde esse ponto aqui, que é o ponto da aresta, né, digamos, mais voltada para a gente, visualmente coincide com a origem desse sistema. Agora, lembrem em relação aos vetores. Então, quer dizer que cada face dessa, eu teria um vetor, que estaria para cá, um outro para cá, e um outro apontado para a gente, ou para cá, que reunindo os três, eu calculo o centro de massa desse objeto, que para esse cubo aqui, considerando, né, um cubo homogêneo, Valdo, o centro de massa do cubo é bem tranquilo. O que é que eu faço? Ora, a partir da origem, né, que eu vou colocar a origem aqui, eu pego a metade da minha aresta aqui e a metade da minha aresta. Olha só, aí eu tenho um ponto de encontro aqui, que seria o centro de massa dessa aresta. Aqui, aqui, o outro, nesse outro local. Então, cada facezinha dessa eu teria um vetor centro de massa aqui, um vetor para cá, um vetor para cá, e, portanto, o R1, o R2 e o R3. E a soma resultante desses vetores me dá um vetor saindo da origem apontando para cá, que é o R do centro de massa. Que aqui, por essa visão, você não consegue ver esse vetor. Tá certo? Bom, mas e agora se a gente pegar esse objeto? E agora, José? Onde foi que vocês viram esse objeto, meu povo? Hein? Então, esse objeto, exatamente. Então, percebam bem que lá no desenho técnico, vocês fizeram as medidas desse objeto. Contudo, qual é o centro de massa dessa peça? Considerando que essa peça é homogênea, o que seria essa peça homogênea? Que a densidade de qualquer parte dela é constante. Não tem diferenças. Se vocês fizerem logo um paralelo com a engenharia civil, seria todo realizado só de concreto, seria uma peça só de aço, seria uma peça só de madeira, não tem alteração ou composição de outros materiais. Então, a primeira coisa para você fazer, quando você pega peças mais complexas do que essa, é, primeiro, conhecer a massa total da peça. Por exemplo, digamos que essa peça aqui seja de concreto, tenha 30.000 toneladas. Tá? 30.000 toneladas é muito. Mas vamos deixar 30.000 toneladas. Não, vamos botar só 30. Acho que eu exagerei aqui com 30.000. Vamos botar então 30.000 para não tirar o resto, 30.000 quilogramas, que dá as nossas 30 toneladas. Então, conhecendo a massa total, o que eu faço agora? Eu posiciono esse objeto em um sistema coordenado de perspectiva isométrica. Por quê? Porque uma vez que vocês consigam colocar esse objeto na perspectiva isométrica, percebam bem que agora esse objeto, eu consigo fazer as medidas das dimensões de algumas partes do objeto. E percebam bem também que esse objeto, ele é irregular, mas ele apresenta algumas partes que são objetos que nós conhecemos, sejam esferas ou sejam cubos ou paralelepípedos. E assim a próxima parte é você separar cada figura em blocos diferentes. Esse é o grande tchan para você trabalhar com esses corpos. Porque agora eu peguei um objeto que era complexo, tá? E eu fragmentei, né, visualmente, eu não cortei mesmo ele, eu fragmentei ele em
objetos que, para mim, são mais fáceis de observar. Então, percebam bem que aqui, ó, o objeto 1 é um paralelepípedozinho, né? Que tem esse comprimento aqui, ó, no eixo Y, esse comprimento no eixo X e essa altura no eixo Z. Esse outro aqui, ó, quando termina 1, começa o objeto 2, parece um tijolo deitado. Aqui o 4, um tijolo em pé, meio cortado, e a 3, um tijolo um pouco mais comprido. E uma vez que a gente separa as figuras em bloco, podemos fazer as medidas dessa peça. E aí perceba bem que daqui para cá, ó, são 2 metros. E daqui para cá, 2 metros. Portanto, o comprimento da peça no eixo Y, daqui para cá, é o valor de 4 metros. Percebam bem, ó, que essa peça aqui, ó, daqui para cá, que é o comprimento em X, 3 metros. E a altura em Z, olha, eu já tenho 2 metros aqui, mais 2 metros. Então, a altura em Z dá o total de 4 metros. Mas cada peçazinha dessa tem suas dimensões bem definidas. Se eu tenho dimensões, então, bem definidas, vamos aplicar o conceito do corpo rígido, ou do centro de massa. Tá? Uma vez que vocês sabem que esse objeto tem uma massa total, né, de 30.000 quilogramas, é claro que essa peça aqui vai ter uma massa proporcional, tá, aos 30.000 quilogramas. Essa outra proporcional a 30.000, essa outra. Somando as massas M1 mais a M2, M3 e a M4, o resultado 30.000 quilogramas. E aí, como é que eu obtenho, então, o valor dessa massa? E a primeira determinação é considerar a densidade homogênea. Se a densidade é homogênea e constante, lembrem que densidade é massa sobre volume. E, portanto, a massa do objeto é o ρ vezes volume. E se a gente fizer uma consideração matemática anterior, é que a massa é proporcional a quem? Ao volume da minha peça. Portanto, meus queridos, se eu calcular o volume da peça 1, o volume da peça 2, o volume da peça 3 e o volume da peça 4, a soma dos volumes me dá o volume total da peça e que o volume total é proporcional à massa da minha peça. Assim, eu posso fazer uma regra de 3 simples, onde o volume que eu encontrar, se eu souber o volume total, eu associo o volume total à massa total do objeto e, portanto, o volume 1 vai ter a massa 1. Assim, o volume 2, volume 3, volume 4 e assim por diante. Então, só para fazer rapidamente esse cálculo aqui, só para vocês terem uma ideia disso. Então, vamos pegar o objeto 1. Quem seria o volume desse objeto 1? Como a gente reduziu isso para um corpo que é fácil de calcular, é um paralelepípedo, a gente sabe que o volume desse objeto será nada mais que o produto das suas dimensões. Então, é só, uma vez que vocês já fizeram o desenho, sabem determinar os tamanhos desse objeto, eu vou multiplicar. Eu sei que ele tem 2 metros de altura aqui. O comprimento dele daqui para cá, ó, tá? Daqui para cá, não é até o final do eixo Z, porque o eixo Z ainda tem esse rapaz. Mas aqui essa peçazinha, mais 2 metros, multiplicado pelo comprimento daqui para cá, que é em X, que é 1 metro. Portanto, isso daqui 2 vezes 2 vezes 1, 4 metros cúbicos. Tá? O volume da peça 2 vai ser quem? A peça 2 é daqui para cá, ó, pessoal. Aqui faltou esse traçozinho aqui, tá? Então, eu tenho daqui para cá. Ó. Daqui para cá são 2 metros. Daqui para cá, perceba que aqui o total é 4. Daqui para cá. Só que a minha peça começa nesse ponto, a partir de 1 metro. Portanto, 4 menos 1, 3 metros. Fiz, então, 3 metros por 2 e falta só a altura. Que aí, portanto, 1 metro. 2 vezes 3, 6 vezes 1, 6 metros cúbicos.
o volume da peça 3, essa peça mais comprida, que é a altura 4 metros, que multiplica essa dimensão 2 metros, e multiplica a sua largura, 1 metro. 8 metros cúbicos. E o volume 4, que é, na verdade, esse daqui, que aí vai ter essas dimensões aqui, ó, 2 metros, que multiplica essa dimensão 1 metro, que multiplica a altura 3 metros. 6 metros cúbicos. Portanto, o volume total dessa peça é o volume V1, que é o somatório de todos os volumes, e de 1 até o 4, que é 4 mais 6, 10, mais 8, 18, mais 6, 24 metros cúbicos. Ora, mas como eu falei para vocês, a massa é proporcional ao meu volume, porque eu considerei a densidade homogênea. Assim, eu posso dizer que o volume de 24 metros cúbicos corresponde a uma massa de 30.000 quilogramas. Assim, 4 metros cúbicos vai corresponder à massa 1, onde que massa 1 é 4 vezes 30.000, dividido por 24. Aí corta, aqui fica 6. Massa 1, 30.000 dividido por 6. 5.000 quilogramas. E aqui eu encontrei a massa da peça 1. Cálculo similar você vai fazer para massa da peça 2, massa da peça 3, massa da peça 4. E o somatório de todas as massas, índice igual a 4, tem que ser a massa total, que é o valor 30.000 quilogramas. Aqui dá para fazer, porque aqui, se você olhar bem, ó, se 4 metros cúbicos deu 5.000, 8 metros cúbicos vai dar 10.000. E aqui você vai ter o proporcional dos 2 metros cúbicos, porque se 4 é 5.000, 2 metros cúbicos seria 2.500. 6 é 4 mais 2 e, portanto, 7.500, 7.500. Somando todo mundo, tem que dar 30.000 quilogramas. Então, vejam bem, ó, já encontrei a massa desses objetos. E agora, eu vou determinar o quê? Usar o conceito do centro de massa. Determinar o centro de massa de cada bloco, como se cada bloco estivesse com toda a sua massa concentrada onde? No centro de massa. E aí, cada bloco é considerado um ponto material, e aí eu vou ter um centro de massa do objeto 1, o centro de massa do objeto 2, o do objeto 3 e do objeto 4. E aí, nessas situações, eu calculo o centro de massa de 1, sabendo o x do objeto 1, né? O x do centro de massa do objeto 1, o y do centro de massa do objeto 2, o z do centro de massa do objeto 1, desculpa, pessoal, aqui é tudo do objeto 1, tá? Que aí eu encontro esse x do centro de massa, de novo, o x do centro de massa do objeto 2, o y do centro de massa do objeto 2, o z do centro de massa do objeto 2, que eu encontro o centro de massa do objeto 1 e aqui o centro de massa do objeto 2, por todos esses centros de massa, porque a gente sabe que isso daqui a gente define um vetor, que é o vetor do centro de massa do objeto 1, o vetor do centro de massa do objeto 2, até o vetor do centro de massa do último objeto, o quarto. E, por fim, uma vez que você sabe, então, os vetores, posição desses objetos, é só fazer o quê? Ora, agora ficou simples. É como se eu considerasse isso daqui como objetos pontuais. Se eu tenho as coordenadas dos objetos pontuais, desse centro de massa, eu posso utilizar os conceitos que vocês viram de calcular o centro de massa de partículas para encontrar o centro de massa desse conjunto de partículas. Então, nessa situação, eu vou ter um centro de massa da peça como um todo, porque eu já vou ter o x1 do centro de massa,
o Y, o Z, e aí vai. E aí, portanto, calcular o conjunto do centro de massa do conjunto de partículas. E é dessa forma que você pode pegar, então, um objeto como esse, um corpo extenso e rígido, para fazer o cálculo do centro de massa da peça. Tá? Então, só vou relembrar vocês como é que vocês vão fazer esses passos. Você tem um objeto como um todo. Primeira consideração, com a densidade do objeto tem que ser considerada homogênea. E mesmo se não for homogênea, ainda dá para fazer. Mas considerando homogênea, você pode então dividir esse objeto, considerando e conhecendo a massa total, tá? Colocar em um sistema cartesiano, o sistema isométrico, tá? De eixos. Tá? Depois disso, separar aquele objeto em peças mais simples que você já conheça e que sejam fáceis de você calcular as dimensões dele. Depois, determinar as dimensões de cada peça individual, fazer as suas medições e calcular a massa individual de cada uma delas. Walber, mas será que eu podia também utilizar o volume no cálculo do centro de massa? Então, vocês vão ver que também eu posso utilizar também o volume. Porque isso como o volume é proporcional à massa, na hora de você colocar no numerador o volume, embaixo você também vai ter que colocar a soma dos volumes, eles vão se cortar e o resultado vai sobrar só a unidade de comprimento. Tá bom? E aí, nessa situação, calculando as massas das peças individuais, calcula-se o centro de massa individual de cada bloco. E, por fim, com o centro de massa individual de cada bloco, considera-se eles como se fosse um conjunto de partículas, como a gente fez lá no início da nossa aula, onde a gente calculou um conjunto, um centro de massa de um conjunto de partículas que, teoricamente, não estão ligadas. Mas aqui, sim. Aqui, esse centro de massa é, por definição, o centro, o ponto no espaço onde toda a massa está concentrada naquele objeto. Entendido, pessoal? Ficou tranquilo compreender esse conceito? Tranquilo, né? Então, pronto. Com isso, podemos determinar o centro de massa dessas peças. Eu vou deixar também para vocês realizarem esses exercícios, mas é bem simples. Nesse exercício 3, ele quer saber qual é a coordenada em x e em y do centro de massa da placa uniforme, considerando que esse L é 5 centímetros. Valor, eu preciso converter todas as grandezas de comprimento para o SI? Não obrigatoriamente. Você pode trabalhar ainda com fora do SI, mas lembre que o seu resultado do centro de massa vai ser naquela unidade de comprimento que você está trabalhando. Então, percebam bem que ele escolheu um sistema conveniente para ele, sistema XY, e colocou nessa posição da minha placa, né, uniforme. E percebam que o centro de massa, em termos dos seus valores, vai modificar a depender da posição do centro do sistema de partículas. Tá bom? Embora espacialmente o centro de massa continue no mesmo campo, as suas coordenadas modificam se você modificar o teu sistema coordenado. Já já demonstro isso. Então vejam bem, ó, como é que eu posso fazer aqui? Eu posso aplicar o mesmo conceito da seguinte forma. Se vocês olharem bem aqui, eu posso dividir em 3 diferentes partes. Eu tenho aqui, ó, uma primeira parte, que eu chamo de 1, uma segunda, vou chamar essa de 2, e uma pequenininha, 3. E eu posso determinar os centros de massas individuais de cada uma dessas peças. Eu tenho essa primeira aqui, ó, que seria um centro de massa. Isso aqui são 4L. Eu teria esse ponto aqui, que em X é 2L. E em Y, olha só, ele só tem L de espessura. Então, a metade dele estaria em 0,5L. Contudo, a distância daqui para cá, ele disse daqui para cá são 3L. E aqui é 1L. Portanto, daqui para cá eu tenho 2 L's. 2L mais o 0,5, 2,5 L. Para a placa 2, olha que ela é bem pouco simétrica, né? Pelo menos em X, ela tem 2L. Então, aqui eu teria a coordenada nesse ponto aqui
Na verdade, pelo menos nesse aqui, é o valor 1L negativo. Percebam que por que é negativo? Por conta da posição em relação ao eixo Y. Mas aqui eu tenho 3L para cima e 4L para baixo. Então, quer dizer que o total aqui são 7L. A metade seria 3,5. Portanto, eu teria 3 para cá, mais 0,5. Que seria um ponto bem aqui. E essa é a segunda coordenada. Menos 1L. E aqui para baixo, se você olhar bem, ó, nessa situação, eu só tenho abaixo aqui o 0,5. Concordam? Que seria o 3, menos o 3,5, menos 0,5 L. E por fim, eu tenho essa peça aqui, ó. Eu teria essa coordenada aqui em X e essa coordenada em Y. A coordenada em X aqui, ó, é o valor de 2L mais a metade de 1L. E, portanto, aqui seria em X mais 3L. E em Y, aqui eu teria, de novo, 2L daqui para cá, mais essa metadezinha aqui. Então, tem 2L mais 1L, menos 3L. E aí, portanto, com essas coordenadas, dá para vocês aplicarem aqueles mesmos conceitos e calcular qual é o X do centro de massa para essa peça. Então, vou deixar isso daqui para vocês, fazendo conteúdos, e esse outro exemplo. Que aí eu quero que vocês também tentem calcular o centro de massa dessa figura. Tá? Bom, e aí nós vimos na aula de hoje que o centro de massa é aquele ponto no objeto onde eu posso considerar que toda a massa do sistema está concentrada nele. E que se eu aplicar forças externas nesse centro de massa, eu posso considerar então que todas as forças estão concentradas nele. Tá? E nós vimos então como calcular o centro de massa em um sistema de partículas em uma dimensão, 2, 3 e até corpos rígidos. E aqui eu encerro a nossa aula, no momento, a nossa aula de hoje. Tá? Professor,